Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. É sempre uma alegria muito grande, poder estar aqui com essa responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Estamos alegres por essa primeira oportunidade desse ano, para a honra e a glória, louvor, adoração ao nome do Senhor Jesus. Estamos lá em Rio das Ostras trabalhando, fazendo a obra do Senhor. O Senhor tem nos abençoado de forma especial naquele lugar, tem nos surpreendido de uma forma maravilhosa, por quanto, quantos livramentos o Senhor tem concedido naquele lugar, o local que nós estamos, no bairro Âncora, ali adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor é bom, é poderoso, vidas têm se achegado, realmente Deus tem trabalhado de forma especial, e eu creio que vai continuar trabalhando, porque Ele é Deus, é o dono da obra, é o Senhor da seara, e nós cremos que Ele vai nos surpreender de forma especial, durante todo esse ano, que nós sabemos que para muitos já está gerado no coração uma apreensão, e nós sabemos que é normal, mas uma coisa nós temos que entender, quando nós olhamos para o ano de 2023, 23, lembra-nos o Salmo 23, amém? E diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se a gente vê o contrário, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, de nada nós temos falta. Então que realmente nós possamos levantar a cabeça animado no Senhor e sabendo que Ele tem cuidado e vai continuar cuidando de cada detalhe. Mas para isso nós precisamos estar vivendo sempre na dependência do Senhor. É o nosso tema deste ano. E eu creio que nós vamos estar aprendendo muito através desse tema maravilhoso, através dos personagens bíblicos. Como o pastor Dinei já falou, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A gente poder olhar os personagens bíblicos, aprender mais e levar-nos a uma intimidade maior com o nosso Deus, uma dependência maior do nosso Senhor, porque nós sabemos que esses homens foram exemplos para realmente nós podermos prosseguir, para que nós possamos levantar a nossa cabeça e ver como que Deus é soberano e como Ele tem o domínio, o controle de toda a nossa vida. Então nós possamos estar realmente atentos aos personagens bíblicos, à leitura da palavra do Senhor, como o Senhor tem realmente nos despertado. Dezembro, livro de Atos dos Apóstolos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, como nós vemos como igreja que nós precisamos sim sair muitas das vezes da zona de conforto, avançar, prosseguir como igreja do Senhor Jesus, mas nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer em nossa vida, amém? Bem, amados, eu te convido nesta hora, é um privilégio poder estar compartilhando essa palavra nesta noite, como o pastor Ednei falou, É o primeiro dia deste propósito, de muitas quarta-feiras que vão estar acontecendo aqui. Com certeza, Deus tem algo maravilhoso, tem algo sublime, majestoso para ministrar sobre a vida de cada um de forma especial. Uma responsabilidade muito grande estar aqui nesta noite, mas o Senhor tem concedido essa oportunidade e jamais a gente pode rejeitar. Baseado no tema, eu te convido a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6, em nome de Jesus, aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6, apenas um versículo, para nós darmos já início a esta palavra nesta noite sobre a sua vida, sobre o seu coração. Abra o seu coração, dê liberdade ao Espírito Santo. O Senhor te trouxe aqui nesse primeiro culto de quarta-feira do ano. Eu creio que Ele tem algo novo sobre a sua vida de forma especial. Tem realmente a bênção para acrescentar a sua vida de uma forma maravilhosa. Por isso nós estamos aqui. Então que realmente nós possamos estar ligadinhos em um só propósito diante da presença do Senhor Jesus. Diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará.
E o que semeia em abundância ou generosamente em abundância também ceifará. Bem, nós estamos iniciando esse propósito nesta noite, né? E nós vemos que é muito importante o que é falado para nós através dessa palavra, que muitas das vezes as pessoas acham somente que é falando a respeito do bem e do mal, como o pastor Ednei já tem falado nesta noite, mas nós vemos aqui que é muito importante nós entendermos a essência, o princípio. Aqui existe um princípio, tanto físico quanto espiritual, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz para nós essa questão, e como o apóstolo Paulo, ele está usando a questão aqui da lei da semeadura, nós vemos que há um princípio através disso, né? Princípios que realmente Deus escolheu, estabeleceu para a nossa vida, para que nós possamos viver bem, né? Para que nós possamos também saber aproveitar dessa questão, daquilo que nós realmente plantamos na presença do Senhor, tanto em quantidade, tanto em questão de tempo, porque nós vemos que também existe essa questão, que muitas das vezes as pessoas acham que semeou por um tempo, pode parar. Nós precisamos entender que isto não é algo que a gente, eu comecei há 20 anos atrás, já semeei, já posso parar. Não. Que isso seja uma constante na vida de cada cristão. Isso realmente é um princípio e nós temos que colocar em prática todos os dias. Tanto o livro de Eclesiastes fala sobre isso, tanto de manhã quanto à tarde. Nós temos que entender esse propósito de semear, porque nós vemos que muitas das vezes alguém, eu já semeei. A gente encontra pessoas falando, já semeei tanto. Mas não acabou a vida. Enquanto estamos aqui, nós temos que continuar semeando. E aqui nós vemos que a quantidade daquilo que nós vamos semear e o tempo que nós semeamos vai depender daquilo que realmente vai vir sobre a nossa vida de forma especial. Há esse princípio, né? Se não existe essa questão, eu semeei e não vou colher. Não, nós vamos colher. Isso é fato. Eu não semeei e quero colher. Não vai colher. É a realidade, é a questão do plantio e da colheita. Nós temos que entender isto. Então nós vemos aqui que isso é muito importante. Quando nós vamos semear, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito de algo de suma importância para nossas vidas, que nós realmente possamos semear realmente com o espírito generoso, né, com o espírito benéfico em nossos corações, com o espírito de amor, né, para que nós possamos realmente receber. Não é somente semear, naquela questão eu vou semear para colher, mas nós temos que tem que ser realmente na nossa vida, nós precisamos entender que nós temos que continuar semeando. Isso é importante para cada um de nós. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, podemos discorrer outros textos também nesta noite. Nós podemos ver que vem trazendo realmente algo importante, como nós encontramos em Provérbios, também falando sobre essa questão, né, da semeadura, de semear bem. Nós vemos aqui que é muito importante. Semear bem identifica o plantio, aquilo que nós estamos plantando. Colheita farta vai depender daquilo que a gente semeou. Não tem jeito. Então nós vemos aqui Provérbios, número 11, o verso 25. Também fala sobre esta semeadura. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Isso aqui é muito importante. Está falando aqui algo de suma importância para a nossa vida. Aqui também envolve um princípio também dentro do contexto da lei de dar e receber.
Porque muitas das vezes as pessoas só querem receber, vive a vida toda querendo receber algo, mas na hora de abençoar, na hora de ser generoso, na hora de abrir o coração, elas não conseguem. Elas não conseguem lidar com essa situação. Porque existem questões na nossa vida que muitas das vezes vêm como pão é para a gente comer, mas semente é para a gente semear. Então que nós possamos entender isto como os servos do Senhor. Com certeza durante todo esse tempo que vai ser ministrada essa palavra no seu coração, Deus vai estar abrindo o teu entendimento, vai estar abrindo a sua mente, e nós realmente vamos ser melhores naquilo que nós fazemos. Se alguém fala, eu já estou semeando bem, mas você vai melhorar ainda, porque o Espírito Santo vai estar nos despertando a isso, através da luz da sua palavra. É para isso que nós estamos aqui, através desse culto, que na realidade todas as vezes que viemos aqui, nós precisamos ser libertos. E essa libertação vem através da palavra do Senhor em nossos corações. E nós vemos aqui, a alma generosa engordará. Então está dizendo, olha, quem abre o coração, quem é generoso, vai receber. O texto é bem claro. Mas o que regar também será regado. Isso aqui, irmãos, nós temos que entender. Porque muitas das vezes, como eu disse, nós queremos somente receber. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Abra o seu coração. Você pode ser refrigério na vida de alguém. Quando alguém chegar diante de você, você tem que ter uma palavra de refrigério para essas vidas, porque muitas das vezes Deus nos coloca em lugares que nós nem imaginávamos estar, e muitas das vezes nós não aproveitamos a oportunidade de ser refrigério para aquela vida, que muitas das vezes, por uma circunstância, abre o coração para nós. Mas nós estamos ocupados demais, ou preocupados demais com os nossos problemas, com as nossas circunstâncias, e não servimos de refrigério para essa pessoa. E essa pessoa passa por nós. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por um problema, uma dificuldade, até mesmo igual àquela pessoa, nós queremos que alguém seja refrigério na nossa vida. Mas nós não semeamos isso na vida de outra pessoa. Nós, como servo do Senhor, nós temos que estar semeando esta palavra de refrigério sobre cada vida. Água, posso tomar? Obrigado. Essa palavra de refrigério sobre cada vida de forma especial. Então nós vemos aqui, é muito importante nós entendermos isto. Como nós temos sido em relação às outras pessoas, o tanto quanto a gente tem espalhado essa semente sobre outras vidas. Nós estamos vivendo esse tempo, esse momento. Então, a lei da semeadura, irmãos, a lei da semeadura e a lei da colheita, ela é uma lei espiritual. Se é uma lei, se é espiritual, existem princípios. E se existem princípios, eles não podem ser quebrados. Estamos vivendo, começando este ano com esse tema maravilhoso. Mas alguém pode dizer assim, eu já sou dependente do Senhor. Amém, graças a Deus. Mas quando nós olhamos a nossa vida, como nos movemos, da forma que nós agimos, Deus abençoe, nós realmente, muitas das vezes, não demonstramos isso, dependência do Senhor, em relação àquilo que nós fazemos, porque fazemos por conta própria, né? E quando nós fazemos por conta própria, nós quebramos princípios. Dentro dessa questão da lei da semeadura,
do plantar e colher, nós vemos também que essa questão da dependência do Senhor é a mesma coisa. Se eu não sou dependente do Senhor, eu me torno o quê? O inverso, independente. Eu começo a tomar as minhas decisões, eu começo a agir da forma que eu quero. E também dentro da leitura desse mês, nós vamos ver que esse José, também ele quebrou alguns princípios. Mas como homem, como jovem, como foi falado, né? Começou bem jovem, a história de José a gente já começa a ver bem jovem. Mas ele quebrou alguns princípios. Se nós quebramos o princípio, irmão, da semeadura, automaticamente, sabe o que vai acontecer? Lá na frente, se nós não semeamos bem, lá na frente a tendência não é colher aquilo que nós semeamos. Ou nós queremos semear uma coisa ruim, também entra dentro desse contexto. Porque, irmãos, nós olhamos o texto e muitas das vezes nós ficamos travados na questão do não. Né? A questão do texto, não julgueis. Eu não estou julgando. Mas não é só isso. Se a gente ficar só no não julgar, eu não estou julgando, mas espera aí. Eu tenho que entrar na outra parte, para que eu possa colher. Eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que aprender princípios, regras sobre a minha vida como cristão. E isso tudo a gente aprende todos os dias na nossa vida. Por isso que tem que ser uma constante, tem que ser algo corriqueiro na nossa vida, a questão do plantar e colher. Quando nós estamos plantando, como falou aqui em relação a tempo, né, a ofertas, aquilo que a gente está plantando, a gente tem que saber que realmente nós vamos colher. Agora, se nós não damos um tempo de qualidade para Deus, como nós queremos receber esse tempo? Nós não plantamos, não temos tempo muitas das vezes para nada, temos tempo para tantas outras coisas, né? E não temos tempo para Deus, e exigimos o tempo. Então nós vemos que é muito importante essa questão de plantar bem, tem que ser um bom investimento, tem que ser um plantio que realmente nós possamos entender a qualidade e a quantidade. Isso envolve tempo. Irmão, segura aí, é culto de libertação. E a libertação vem pela palavra. E nós precisamos estar atentos a isso. O Senhor quer nos despertar a isso, principalmente nesse início de ano. Então que nós estejamos atentos. Quando nós olhamos a questão de José, e eu pude observar no capítulo 37 também, que nós vemos que nem sempre foi assim a dependência. Ele não começou dependente. Ninguém começa assim nessa dependência. Muitas das vezes, para vir a dependência, antes vem às vezes o sofrimento. Mas é necessário? Muitas das vezes é, para que possa ser um sinal de alerta para a nossa vida. Porque senão nós queremos agir por conta própria. Então nós vemos aqui que isso é muito importante. Aí depois vamos reclamar lá na frente que Deus, que Deus é esse que não viu, não. Eu plantei. Se eu plantar desonra, desobediência, se eu quebrar os limites, com certeza lá na frente vou colher. Mas Senhor, não, você plantou, meu filho. E o José, nós olhando a história dele, nós vemos que no início ele plantou essa questão. Ele recebeu uma ordem, se você olhar no capítulo 37, que diz sair de Hebrom e ir até onde? Siquém. Só que o José chegou em Siquém, se perdeu por lá, o deserto, Mas claro que o pai dele era ajuizado, não ia mandar o José para um lugar perigoso. Embora está deserto, não tinha perigo. Nosso pai não vai nos mandar em lugar para a gente morrer. Mas nós vemos que ele se perdeu. E o texto diz que ele foi achado. Um estranho o achou. Olha só, irmãos. Um estranho achou José. Ele perguntou, o que está acontecendo? Eu estou perdido.
Não sei aonde estão os meus irmãos, não é assim? Falando dentro do texto, nós vemos o que aconteceu. Eu ouvi falar que eles iam sair daqui. Ia para outro lugar. Ia para Dotã. Irmãos, a ordem do pai, Jacó, era ir até Siquém. Não era ultrapassar os limites. Muitas das vezes nós quebramos esses limites por achar que estamos fazendo a obra de papai. Papai mandou, eu vou fazer. Isso é falta de dependência, irmãos. Né? Se ele tivesse voltado para casa, pai, cheguei lá em Siquém e não encontrei meus irmãos. A história poderia ser de outra forma. Mas por ele querer fazer e pressionar, trazer um relatório para o pai, mas o pai quer relatório? Não, o pai quer obediência. Então a dependência de Deus é obediência. Nós temos que entender isso. E muitas das vezes nós plantamos isso. Então nós, olhando para esse contexto, nós vemos o que aconteceu. Ele entrou em uma terra, em um lugar perigoso. Siquém não tinha poço, mas Dotã tinha. Ficava cerca de 30, 36 quilômetros, fora de uma ordem do pai. Vai até Siquém. Olha só, irmãos, dependência de Deus. E voltando um pouquinho, na leitura do mês passado, que está tão perto, está tão fresquinho, né? Nós vemos a questão de apóstolo Paulo. Muitas das vezes, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu de estar pregando a palavra. Mas eu vou pregar. Não, nós temos que ter discernimento, dependência de Deus. Mas é para Deus, mas não é a hora, não é o momento. Se o José tivesse voltado, fosse dependente de Deus, como o pai ali era o representante de Deus, Jacó, naquele momento, diante dessa questão, ele evitaria muitas colheitas ruins. Mas aquilo que ele fez, ele colheu. Uma coisa, irmãos, que nós aprendemos dentro desse texto. Quando nós ouvimos uma voz de um estranho, deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas eu não posso ouvir a voz de estranho? Pode. Só não podemos ser guiados por ela. Ele saiu debaixo da voz de Deus, que a voz do Pai era até Siquém. Ali ele perdeu o propósito da vida dele. Nós vemos que isso é muito importante, nós estamos aprendendo, né? Quantas coisas nós vamos aprender com José. Para chegar a esse nível de dependência, não foi da noite para o dia. Ele passou por sofrimentos, né? E nós vemos que em Dotã tinha o que esperando ele? Poço. Siquém não tinha poço, mas Dotã tinha. Parou para analisar? Fora do propósito de Deus. Mas o pai não estava lá em Siquém, mas uma voz profética. Vai até Siquém. É a ordem do pai. A ordem de Deus para a nossa vida, ela tem limites. E quando nós ultrapassamos esse limite, nós depois reclamamos que nós estamos colhendo coisas ruins. Aí existe a questão de plantarmos bem. Pense só nisso. Claro que quando ele chegou lá e foi jogado no poço, né, automaticamente ele parou de olhar para frente, o caminho que ele estava seguindo. Ele teve que olhar para onde? Quando a pessoa está no poço, ela olha para onde? Para cima. Aí a pessoa lembra que tem um Deus que está no controle da sua vida, que te direciona. Mas quantas das vezes nós precisamos ser lançados no poço para poder olhar para cima? E nós vemos que ele olhou para cima e dali a pouco ouviu uma voz. Não foi assim? Ele deve ter falado: resposta às minhas orações. Coisa nenhuma. Nós temos que entender isso. Ainda não foi resposta às orações dele. Porque a voz que estava ali não era a voz para trazer para ele a libertação. Era para trazer para ele correntes. Por ouvir a voz de um estranho, foi comprado por um estranho, dominado por um estranho, porque
não aprendeu dependência de Deus no princípio. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor tanto tempo, mas ainda não aprendemos a depender única e exclusivamente do Senhor. É a voz do Senhor que eu quero ouvir, é o Senhor que eu quero ouvir, mas muitas das vezes por questões de querer, por esse ativismo, eu vou fazer, que vou acontecer, nós entramos em lugares que não era para entrar, fazemos aquilo que não era para fazer, mas mesmo por uma questão de fazer para agradar a Deus, é obra de Deus, mas não. Esteja atento à voz do Senhor, seja dependente do Senhor sempre, para que nós realmente possamos entender esse propósito de semear bem. Isso possa estar gravado em nosso coração nesta noite, que o Senhor realmente trabalhe isso em nosso coração de uma forma especial, e que nós possamos entender, irmãos, o propósito de Deus. Jamais, nunca quebre o propósito de Deus sobre a sua vida. Nunca quebre, nunca ultrapasse limites. Mas como isto? Dependendo única e exclusivamente do Senhor. Estejamos na dependência do Senhor. Não venhamos tomar decisões por conta própria. Muitas das vezes acostumamos, colocamos no automático. Eu já sei fazer isso, eu já posso fazer isso. Não, irmãos, ninguém. Nós temos que entender isto. Nós precisamos depender do Altíssimo, estar sempre buscando nele a orientação do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós passamos a elevar os nossos olhos ao Senhor, a orientação do Senhor, buscar a graça, a misericórdia do Senhor, com certeza nós vamos semeando bem, para lá na frente ter uma fartura. Mas se semearmos e não tivermos o direcionamento do Senhor, embora estivermos achando que estamos semeando bem, estamos uma quantidade boa, mas se nós não estivermos orientado, guiado pelo Espírito Santo, lá na frente, fatalmente nós vamos ter que colher. Pense nisso. Essa é a breve reflexão que eu quero trazer para o seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo complete essa obra no seu coraçãozinho aí de forma especial, e que a cada quarta-feira venha estar sendo realmente aberto para você o entendimento, o discernimento do Senhor sobre a sua vida, e que realmente nós possamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. E muitas das vezes nós temos que entender isso. Mas é o propósito, eu tenho que passar por isso. Não, irmãos, muitas das vezes nós criamos situações. Muitas das vezes nós entramos em alguns problemas, dilemas da vida, porque não somos dependentes do Senhor. Plantamos aqui e com certeza iremos colher. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe em Cristo Jesus.